Graça e paz, amada igreja. É uma honra novamente estar de volta nessa casa, a família, o corpo do Senhor reunido para louvarmos a Deus. E depois desses 6 anos em missões ali na Espanha, digo que é uma honra porque quantas vezes com algumas irmãs, irmãos que estão aqui presentes, estivemos nas quintas-feiras reunidos para o culto da tarde aqui. Eu ainda tocava bateria, hoje já não mais, mas era uma bênção poder também ministrar a palavra do Senhor aqui com os irmãos preciosos. É uma oportunidade única, porque aqui é a minha igreja de infância. Ao chegar com a família aqui com 1 ano, meu pai está presente também como presbítero. Então agradeço o conselho, agradeço os pastores e principalmente uma família que creio que se eu apertar esse botão vai funcionar, vamos ver. Ou se a pessoa puder me auxiliar, ela pode passar. Então aí temos a minha família, não ainda, mais uma fotinho, por favor. Vamos ver se vai agora. Me falaram que eu não sou do digital, eu sou ainda do analógico. Mas a nossa irmã pode trocar lá a foto. Eu só queria apresentar, para quem não conhece, realmente a minha família com meus filhos, Gabriela, junto com Miguel e Esther. Miguel e Esther também estão aí no culto, junto com os primos, os tios. E eu quero honrá-los também, porque é uma caminhada de missões, longe da família, longe da igreja. Quando a gente pensa em escola dominical, muitas vezes alguém pode pensar, poxa, estou cansado, está chovendo, mas lembre que alguns países não têm para os filhos. E então a gente fica tão animado quando eles podem estar junto, acompanhando. E graças a Deus pela vida deles que têm dedicado também a vida para as missões, para glorificar o nosso Deus. Eu quero compartilhar rapidamente algumas fotos desse nosso trabalho lá na Espanha, na Europa, e em seguida meditaremos no livro da Epístola de Paulo aos Filipenses. Vamos ver se agora vai, vamos ver aqui se eu consigo, se não minha irmã pode passar para mim, não tem problema. Isso. Essa é a realidade da Espanha. Se você não consegue observar ali, eu posso falar os números para você. Nós estamos hoje com uma média de católicos praticantes, num país que sempre foi considerado católico romano. Nós estamos com uma média de 18% de católicos praticantes hoje na Espanha. Então, quando nós identificamos somente os 18% de praticantes, e do outro lado nós temos ateus, temos não crentes ou indiferentes, temos agnósticos, nós chegamos à casa de quase 42%. Então, ao olhar para a Espanha hoje, eu gostaria que você identificasse um país que realmente é pós-cristão. É um país onde identificamos que quase 40% da população é indiferente à fé cristã, aonde ainda de praticantes católicos são apenas 18%, ou ali de 17 a 19%. Isso faz com que a necessidade de estarmos voltando a esses países, que um dia foram países que enviaram missionários, faz altíssima prioridade para as igrejas do nosso país, ou da América, porque lá realmente nós temos agora um país que está vivendo o ateísmo. E falar do número de evangélicos. Os evangélicos hoje estão na casa de 2 a 4%. Por quê? Porque muitos latinos que chegaram como imigrantes na Espanha, eles abrem, se encontram e se reúnem. Mas a gente daqui a pouco vai falar que muitos não estão dedicados à evangelização da Espanha e da Europa. Então nós temos aí alguns detalhes que eu gostaria que você tivesse em mente no contexto. Uma próxima foto mostra, por exemplo, isso, obrigado, é uma cidade chamada Ávila, próximo da capital Madrid, fica 1h30. Eu visito todos os meses essa cidade porque tem uma família cristã que não tem onde frequentar, uma igreja reformada, bíblica. E nós estamos ali, viajamos 1h30, ida, volta, quase 3 horas, somente para estar com uma família na edificação do Evangelho, do corpo de Cristo, e fazer dessa família ali um momento especial de culto a Deus. Mas foi uma cidade que, fora dos muros dela, colocar essa, não dá para se chamar de homenagem, mas uma lembrança do que aconteceu aos cristãos que foram mortos há muitos anos atrás na Espanha, na época que houve perseguição
quando os muçulmanos viveram a dinastia deles ali neste país, na Espanha. Então é uma lembrança que cristãos já foram perseguidos. E a Espanha ainda passa por um outro problema, que eles estão ainda sofrendo as consequências de uma grande ditadura. Então esse contexto fez com que o país tivesse, por exemplo, os números altos de suicídio. Nós estamos falando, segundo o Ministério de Saúde do país, que a cada 10 pessoas, 8 estão com problemas psicológicos e 4 deles no sentido de pensamento suicida. A Espanha atualmente. Imagina viver num ambiente onde você tem pessoas que realmente não querem se aproximar. E aqui eu não estou falando se você tem um histórico espanhol, eu estou falando da realidade hoje, onde você tem dificuldade de entrar na vida e na casa dessas famílias. Então a necessidade de evangelizarmos a Espanha é algo que se faz urgente. Por isso, próximo slide, temos então a Igreja Presbiteriana. São 11 congregações hoje na Espanha, faço parte ali da mesa do sínodo, e nós então temos ali trabalhado com alguns pontos de pregação, ainda nenhuma igreja. Na próxima foto vão ver a congregação de Madrid. Se puder passar, por favor, que eu não consegui aqui usar o nosso controle, pode passar para mim, por favor. A próxima foto nós temos então a igreja na capital Madrid, trabalhamos ali por 4 anos. É uma congregação que passam muitos brasileiros, são pouquíssimos espanhóis, mas ali a gente pôde ajudar a revitalizar esse trabalho que já tem 14 anos e ainda não conseguiu estabelecer uma igreja com presbíteros e diáconos, com ministérios fortes. Então, a necessidade de continuarmos ali trabalhando. Já tem 2 pastores hoje que estão nesse trabalho, e por isso eu pude, na próxima foto, trabalhar com outras igrejas, com a minha família, no trabalho de revitalização e levar a mensagem do Evangelho do Senhor para a Espanha. Também na próxima foto, mais uma igreja que auxiliamos em treinamento de liderança, para fortalecer assim os cristãos. E o nosso modelo de trabalho, a próxima foto é a mais importante, é da minha esposa, fazendo um trabalho de discipulado com uma paquistanesa. Olha que importante estar na Europa. A Europa é um local onde abraçou muitas culturas e de países fechados ao Evangelho. E assim nós podemos adentrar essas culturas, a essas famílias, e ali plantar a semente do Evangelho no coração dessas famílias. Então, nossa intenção como família missionária é fazer discipulado, é entrar nas famílias e culturas que ainda não possuem Evangelho, não só com os espanhóis, mas também com outras etnias. Na próxima foto, vai ver, nas próximas 2, pode passar rapidamente, um jovem espanhol que estava sendo discipulado. Na próxima temos uma família querida. Essa próxima família sofreu um acidente, a mãe faleceu, e essa menina já com 18 para 19 anos, é a pessoa que mais adora a Deus. Se pudesse, ela fazia parte do coral, mas ela não tem coral lá na Espanha, porque é a pessoa que mais adora a Deus, com grande alegria, está numa cadeira de rodas, balbucia as palavras, mas é uma família que leva também aproximadamente 1 hora para chegar na igreja. Essa é a realidade, não tem uma igreja próxima para ela frequentar. E aí você pode pensar, mas é a Europa, então os problemas sociais não existem? Próximo slide também, podemos ali abrir uma ONG chamada Anjos da Noite, assim como aconteceu aqui no Amor que Comove, que a gente pôde trabalhar e ajudar desde o início. Ali nós temos Anjos da Noite, que só nos últimos 2 anos atendeu mais de 3.500 pessoas, moradores de rua. A gente formou uma equipe, então se você está na sua casa dizendo, não tenho muito o que fazer, já consegui assistir todas as séries de Netflix, comece a orar a Deus, se reúnam na igreja, porque tem muita obra para se fazer ao nosso redor, e assim também é lá na Espanha. Pessoas que a gente fez amizade, filhos de Deus, pudemos ali evangelizar, mas que ainda moram dentro de caixotes de geladeira, para você ter ideia do que acontece quando um país começa a abrir muitas portas para os refugiados. Acontece esse problema social, mas a igreja está aí para ser resposta, sal e luz dessa terra. E para finalizar, nós tivemos o privilégio também de, por 2 anos, não estamos mais próximo deles. Na próxima foto, foi antes da Copa, tá, meus irmãos? Não vão dizer que eu cuidei do menino e o menino foi mal no jogo.
Foi antes da Copa que nós tivemos o privilégio de cuidar do jogador Endrick e da sua família, da seleção brasileira e do Real Madrid. Nós tivemos por 2 anos acompanhando a família, ainda hoje somos próximos dos familiares dele, mas somente para dizer as oportunidades que Deus nos dá, estando num campo estrangeiro, e esse menino um dia poder também ser a voz do Senhor na Europa. É isso que nós oramos juntos. Então, quando pensar num time, numa equipe, ore também por isso, por aqueles que são cristãos e podem levar o nome do Senhor para todos os cantos. Mas até aqui estaria indo, eu diria que é um trabalho normal dos missionários, mas a Espanha, no próximo slide, começa a entrar no que chamamos de uma Europa islamizada. E com isso nós temos agora os problemas do mundo muçulmano, do mundo islã, que está chegando cada dia mais na Europa. E isso nada mais é do que resultado de um mundo, próximo slide, onde ainda 42% do nosso mundo não foi alcançado pelo Evangelho. É o que chamamos de povos não alcançados. E por isso também trabalho como líder de uma equipe que trabalha em alguns países da Europa, no próximo slide, onde nós plantamos igrejas no mundo todo, mas eu estou específico liderando os trabalhos ali da Europa, para alcançar as etnias desses países que estão coloridos, aí principalmente em marrom e laranja, que vivem dentro da Europa. É uma estratégia para a gente alcançar esses povos e eles mesmos voltarem como missionários para o país dele. Assim a gente ganha com a língua, com a cultura e o visto principalmente, para entrar no país. Então é um trabalho que também lideramos através da agência missionária, que essa igreja apoia, que é a agência A Tarefa. A tarefa inacabada é o termo mais específico que condiz ao Mateus 28 da Grande Comissão. A nossa visão é alta. Próximo slide diz que nós queremos alcançar até 700 povos étnicos, que seriam baixar 10% dos 42 que ainda não conhecem a Cristo ou não têm acesso ao Evangelho. É uma grande missão e por isso, juntamente com a minha família, no próximo slide, aí nos próximos 2, nós estamos nos mudando agora da capital Madrid para a cidade de Granada, que é esta que vocês estão vendo. É um desafio novo, porque lá em Granada nós vamos ter os espanhóis e essa foi a última cidade, o último reduto dos muçulmanos. Então agora nós vamos estar nas duas culturas evangelizando, um novo desafio que eu peço a oração da igreja por nossa família. A ideia é plantarmos uma igreja presbiteriana nessa cidade, que não há. Já temos ali 4 famílias que temos trabalhado e graças a Deus o objetivo agora é alcançar não só espanhóis, mas especificamente o povo muçulmano. A próxima slide é só para vocês lembrarem de orar pela Espanha e por nossa família. Mas hoje nós estamos aqui porque oramos a Deus e entendemos de trazer uma palavra vinda do seu trono de graça na epístola de Filipenses, capítulo 4. Não orem apenas pela Europa, pela Espanha e nem pela Espanha ganhar o jogo. Orem pelos espanhóis para que abram os olhos da fé, para que os corações endurecidos possam ser tocados por Deus. É isso que nós necessitamos ali, meus irmãos. Vamos para o capítulo 4 de Filipenses. Sei que o tempo urge, então pregaremos com temor e tremor diante do nosso Deus essa palavra que Ele colocou no meu coração. Filipenses capítulo 4, a partir de verso 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos conduza nessa hora, que eu seja apenas instrumento nas suas mãos. Meus irmãos, tem uma foto que eu achei interessante esses dias, de um astronauta que acaba de voltar do espaço. É um astronauta cristão e eu gosto muito desse assunto. E ele disse, isso que chamamos de universo é um grande vazio. Vocês, aí no planeta Terra, vocês têm um oásis onde podem coexistir. O testemunho de vida desse astronauta até tocou o capitão da Artemis, e ele também se aproximou de Cristo quando voltou de lá. E me chamou a atenção essa questão, porque eu queria contar para vocês algo que às vezes a gente não conta, mas é bom relembrar. Quando eu cheguei na igreja chinesa, e aqui se tiver algum irmão de lá, é a nossa casa, a igreja chinesa. Passamos 10 anos ali. Se aqui é a primeira, ali é a segunda. E nós quase viramos chineses. Meus filhos nasceram, não sei se eles estavam falando mandarim ou português. Mas o fato é que, quando iniciei o primeiro culto de domingo, eu estava sentado no púlpito com um símbolo aqui, uma bandeira da China, e de repente um presbítero ao meu lado, vindo de São Paulo, disse, para continuar aqui, pregar nessa igreja tem que tirar essa bandeira. E eu falei, não estou entendendo, e rapidamente ele era o presidente do sínodo, eu tive que respeitá-lo naquele momento, tirei, guardei, e ele me explicou, nós somos uma igreja de Taiwan, e Taiwan tem problema com a China continental. E nesse momento eu tive que parar e fazer um trabalho de alguns anos do amor de Cristo a todas as pessoas, a todos os povos, para que a gente pudesse na igreja estar sentado alguém que nasceu em Taiwan e alguém que nasceu na China continental. O que dirá então se eu falar da Argentina e Brasil, né? Ainda mais se fosse numa final de Copa, será que a gente conseguiria estar juntos? Mas nós estamos falando de longas batalhas ao longo da história, que causaram sérias consequências culturais, econômicas, por falta de sabermos amar o nosso próximo. Muitas vezes a gente sabe amar a Deus, mas não sabe amar o nosso próximo. E essa é a mensagem que Deus colocou ao meu coração. Sei que Mateus 24 sempre falou das profecias que hão de vir, das guerras, de terremotos, de povos e países guerreando, que vai afetar a todos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que nós estamos caminhando para os sinais, para os últimos sinais da volta de Cristo. Mas na Espanha, por exemplo, eu vejo uma consequência de decisões muito sérias que atinge a população até hoje, uma população que perdeu a esperança, perdeu a ambição, que vivem como se hoje só basta, eu não preciso me relacionar com o meu próximo, o que o país me oferecer está bom. E a gente percebe uma tristeza por causa de decisões políticas, por causa de decisões sérias econômicas que o país passou e continua passando. Mas nós estamos no Brasil, e eu orei a Deus, dizendo, Pai, que palavra que o Senhor quer? E aí eu me lembro que nós estamos nos aproximando das eleições. E baseado nisso, eu quero trazer um tema que é o reino de Deus é maior do que nossas preferências pessoais. Que difícil tema, mas veja o contexto imediato do capítulo 4, ou seja, Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Verso 20, mas nós não, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que Ele tem
de até subordinar a si todas as coisas. Paulo escreve isso, meus irmãos, preso, conforme o nosso irmão também estava em Efésios falando da prisão do apóstolo Paulo. Ele está numa situação difícil, mas ele ama a igreja de Filipe, porque foi uma igreja a primeira igreja que ele plantou na Europa, que está aí descrito em Atos 16, e a nossa meditação de hoje visa isso: termos um coração e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso de número 5, diz isso: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Percebam que o apóstolo Paulo está aqui colocando quem foi Cristo, e se Cristo é o centro da nossa vida, deveríamos ser como Ele, pois diz assim: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Verso 8 do capítulo 2, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Será que nós estamos obedientes a Cristo? Será que nós estamos obedientes à palavra do Senhor, do nosso Deus? Percebam que nesse trecho ainda, ele diz que ele se humilhou, o apóstolo Paulo falando a referência a Cristo, para que o nome do verso 10 e 11 aconteça, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, será que vamos continuar lutando, conforme diz o apóstolo Paulo, de pessoas que estavam dentro das nossas igrejas da época, que estavam vivendo para a sua própria glória, para o seu ventre, dizendo que a glória deles está na sua infâmia, e só se preocupando com coisas terrenas, e perder nossos amigos e familiares, que não conhecem ainda o amor de Deus, não conhecem a graça do Senhor Jesus, por um gosto pessoal? Irmãos, precisamos combater as pequenas divisões internas dentro da igreja de Cristo, a começar por dentro de nossas casas, família e igreja. Capítulo 4, verso 2 e 3, é o nosso texto base, diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. E vocês ajudem ela, se esforcem comigo no Evangelho, como os demais cooperadores, para que seus nomes se encontrem no livro da vida. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas eu não ouço mais isso na boca dos meus irmãos. Estava evangelizando um espanhol, eu vou falar dele no final, sei que nosso tempo é curto, mas ele me disse: pastor, por que há tantas divisões no meio de vocês? Ele disse: eu não frequento mais igreja católica, meus avós foram, meus pais foram, não sou um praticante, mas quando eu olho para os evangélicos que estão chegando na Espanha, as televisões já estão dizendo: há tantas divisões e já há tanto escândalo. Aqui no Brasil eu sei que não acontece escândalo no meio da igreja evangélica, estou acompanhando as notícias. Será que podemos afirmar, como o apóstolo Paulo, que o nosso viver é Cristo, para ganhar as pessoas, para que eles glorifiquem o nome do Senhor? Será que podemos afirmar que o morrer é lucro? O foco do apóstolo Paulo não era preservar a própria vida, mas glorificar o próprio Cristo. E sabemos que há intrigas, há dificuldades, percalços no caminho, mas perceba que o apóstolo Paulo enxergava que no seu sofrimento podia ser uma oportunidade para o avanço do Evangelho. Mas isso não acontece quando nós lutamos pela justiça própria. Nesse pouco tempo que eu estou pelo Brasil com a família, rodando alguns estados, eu percebo que uma coisa me chamou a atenção, e aqui eu compartilho rapidamente. Eu estive sentado em muitas mesas, e muitas mesas já não conseguem agradecer nem o alimento e o pão de cada dia. Quanto mais as outras questões, quem sabe políticas, econômicas, para orar a Deus e buscarmos a vontade e estarmos a todos conforme a vontade do Senhor.
Isso desafia qualquer cristão a perguntar: as consequências que hoje vivemos na Europa, será que vamos também viver no Brasil? Já estamos vivendo algumas delas. Mas será que vai chegar ao ponto de realmente o amor esfriar de quase todos? Para pensarmos só em nós. Um dia eu disse a um espanhol, a palavra tchau é adiós. Eu disse, vai com Deus, né? Adiós é o tchau do espanhol. E de repente ele me disse, pera, você me disse vai com Deus. Eu não sabia que a palavra adiós, minha palavra, minha cultura, estava se referindo a Deus. A partir de hoje não quero mais usar essa expressão. Para você ver o coração frio. Mas, passado alguns anos, me parece que a polarização fez com que muitas famílias se desfizessem, brigassem. Eu não quero que o Brasil se torne um local de ateísmo, como a Europa vive hoje. Mas a palavra do Senhor diz que se a gente não se arrepender, se humilhar, Deus não vai olhar para a nossa terra, conforme diz lá em Crônicas. Também temos aqui 2 textos de Mateus que rapidamente eu vou passar, mas Mateus 18 diz como nós devemos tratar os nossos irmãos que nos feriram. Se você puder em casa, ler esse texto, mas Mateus capítulo 18 vai falar desde o primeiro versículo, quem é o maior no reino dos céus. Vai falar sobre como devemos tratar os irmãos, e sabe o que diz? Que até as nossas orações não estão sendo ouvidas quando nós temos problemas uns com os outros. E a gente tem pedido tanto a Deus, mas a gente não para seguir a palavra, a instrução do Senhor em Mateus capítulo 18, como a gente deve ganhar o nosso irmão. Em Mateus capítulo 5, está dito assim a partir do verso 23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta no altar e ali se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Eu digo para minha esposa, está sendo muito fácil para os outros 3, 4% de cristão na Espanha adorar a Deus apenas no que a gente chama na vertical, porque amar o próximo na horizontal está muito difícil. Então as igrejas vão enchendo com estádios, com campanhas nas praças, e quando eu estou ali presente, o meu objetivo é ouvir o que o espanhol está dizendo. E várias vezes o espanhol diz, eu não quero participar disso. Várias vezes, conversando com os espanhóis, eu pergunto, você está entendendo alguma coisa? E para meu lamento, quando eu chamo algum desse grupo, vamos evangelizar as pessoas que estão aqui perto, eles dizem não. Nós estamos aqui, se ele quiser, ele que entre. Nós estamos, será que como no texto de Atos, os primeiros cristãos que estavam se reunindo, dizia que a cidade tinha simpatia pela igreja da época, e Deus ia adicionando dia a dia os que iam sendo salvos. Por que a igreja, eles tinham simpatia? Porque o texto diz que eles compartilhavam diariamente o pão nas casas, e não só o pão, nas necessidades uns dos outros, oravam uns pelos outros. Como que estão as suas mensagens de WhatsApp para os seus familiares, seus amigos? É mensagem de paz, é mensagem de bênção. Uma igreja só vai conseguir influenciar o mundo quando perseverar na unidade do Senhor Jesus Cristo. Os filipenses viveram nessa cidade extremamente politizada. Era uma colônia romana. Muitos habitantes tinham orgulho dessa cidadania romana. Defendiam Roma, suas posições políticas, mas Paulo não está falando de política. Ele está falando algo de muito mais importante, o testemunho da igreja. Quando chegamos no capítulo 4, encontramos essa preocupação que não era só de uma perseguição aos cristãos, mas era o conflito interno da igreja. Por isso eu quero dizer aqui rapidamente no versículo agora de número 4, do capítulo 4 de Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, e seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Espera aí, moderação não quer dizer que as pessoas vão conhecer o que você pensa, o que você quer, a sua justiça, o que deveria ser. Moderação, segundo o grego, é alguém equilibrado, alguém gentil, alguém razoável,
alguém misericordioso que abre mão do seu direito pelo bem maior que Paulo está falando, de ganhar o próximo. Será que nós queremos isso? Ainda no versículo 7, nós só vamos ter a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e nossa mente, quando a gente apresentar juntamente a Deus, como diz o verso 6, não andando ansioso por coisa alguma, em tudo, porém, conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica. Será que nós estamos orando para Deus falar para nós quem vai ser o governante do nosso país? Quando nós estamos ansiosos, sabe o que acontece? Nós nos tornamos agressivos, vivemos defendendo os nossos medos e nossas ideias, carregamos tudo, achando que nós temos a solução, e não levamos diante de Deus, porque quem entrega suas preocupações ao Senhor consegue conversar, sem transformar cada conversa numa batalha. Para finalizar, quero concluir lendo o versículo 8 e 9 e contando a história de uma única família que vai aparecer na próxima foto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que vocês aprenderam, praticais, e o Deus da paz estará convosco. Irmãos, vou até sair do púlpito, eu quero que ponha a última foto, por favor, se puder me ajudar, para dizer o seguinte, porque eu sei que falta um minuto para encerrarmos. Não está funcionando, meu irmão? Está ligado. Tudo bem, sem problema. Alô, essa foto. Os irmãos que estão nessa foto, só para vocês perceberem, é uma família de espanhol que me encontrou no meu primeiro ano, e ele disse assim: Pastor Lúcio, eu sei que minha esposa é evangélica, frequenta a sua igreja, mas eu não quero que você me converta. Eu fui de família católica, hoje eu sou um empresário, sou bem sucedido, e eu não tenho espaço na minha agenda para você entrar na minha família. Eu tenho 4 famílias de amigos e para o resto da vida eu vou ter somente 4 famílias de amigos. Esse é o espanhol. Se você quer evangelizar, venha comigo. E aí, passado 4 anos, a esposa chegou e falou: meus filhos estão sendo obrigados a fazer a catequese pelo pai, católica, na igreja católica romana. E o que eu faço, pastor? Você pode ir lá brigar com ele? Falei: não, eu quero que você obedeça seu marido. Os filhos foram, e quando voltaram, ela falou: pastor, o que eu faço? Eu falei: faz tudo aquilo que você aprendeu, praticai na escola dominical. Pastor, agora eu vou ensinar meus filhos? Graças a Deus, vai. E começou a ensinar os filhos dentro do quarto, sobre tudo que aprendia na catequese, ao ponto que o pai estava ouvindo. E o pai falou: pastor, você pode vir na minha casa? Eu vou quebrar aquela regra dos 4 amigos. Venha na minha casa. E eu comecei a explicar a Bíblia para esse homem. Esse homem, na Páscoa agora, na última Páscoa, chegou para mim e falou: pastor, eu não vou na igreja evangélica participar do culto de Páscoa, mas eu queria uma coisa. Você pode ir em casa, que eu vou levar uma família, meus melhores amigos. São ateus, mas eu quero que você explique a Páscoa do Senhor Jesus Cristo para eles. Fizemos um jantar, nós fomos recebidos por eles, os filhos estavam presentes, fiz também a Páscoa das crianças e passamos ali algumas horas, sentado na mesa como o Senhor Jesus ensinou, intencionalmente. Pregando, anunciando o Evangelho da graça do Senhor Jesus. E as 2 famílias disseram: agora que vocês estão de mudança para Granada, nós vamos lá, porque queremos continuar sentados à mesa ouvindo do Evangelho. Depois de 4 anos. Irmãos, o que o apóstolo Paulo veio trazer: nós não vamos conseguir mudar uma nação enquanto nós, como cristãos, não termos unidade, mesmo pensamento, mesmo servidão que houve em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesses próximos meses. A Copa vai passar, outro tema vai aparecer, e que a gente não viva guerreando, porque nós temos que ser o bom perfume de Cristo, o sal da terra e a luz desse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.